Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje nos fala de uma coisa que é fundamental para a gente entender a novidade do Evangelho. No mundo das religiões, sempre toda religião é concebida como a maneira ou as formas que o ser humano tem de se conectar com Deus, com o divino. Mas quando chega o Evangelho, já em certa parte o judaísmo, mas depois em plenitude o Evangelho, não se fala mais tanto, e a notícia principal não é tanto o que o homem pode fazer por Deus, mas o que Deus fez por nós. É uma inversão de perspectiva. O cristianismo é uma religião de cabeça para baixo. Não é o que os homens fazem para Deus, mas é o que o Deus fez por nós. Pensem naqueles países da América, antes de chegar ao cristianismo. Os astecas, lá no México, eles adoravam o sol como Deus. E eles viam que o sol se punha todos os dias e o céu ficava avermelhado. Então eles diziam: é nosso Deus que está lutando contra as trevas. E nessa luta ele perde muito sangue. Então, para repor o sangue dele, para que ele possa amanhecer no dia seguinte, ele precisa de uma transfusão de sangue. Então, o sangue vem dos sacrifícios humanos. Então, eram sacrificadas pessoas, eram mortas pessoas, para que o sangue delas fosse dado para o Deus deles, para que o Deus pudesse surgir no dia seguinte e o mundo não acabar. Aí, de repente, chega a mensagem cristã para eles, o anúncio cristão, e diz: não é vocês que têm que morrer pelo Deus de vocês, é o contrário, o Deus de todos nós aceitou morrer para nos dar a vida. Não é você que dá o seu sangue para Deus viver, é Deus que deu o seu sangue para você viver. É tudo o contrário. Ele te deu tudo, tudo é graça, tudo é dom, tudo é presente de Deus. Então muda completamente a visão. O cristianismo é como essa visão de Deus inversa, ao contrário. É Ele que nos dá tudo, é Ele que nos faz tudo. Por isso a atitude principal do cristão não é tanto a atitude do esforço, e às vezes a gente deturpa o cristianismo fazendo dele uma lista de obrigações morais, mas a essência da nossa fé não é essa, não é o que a gente faz. Então a atitude principal
do cristão, a atitude que vem em primeiro lugar, antes dos mandamentos, antes de qualquer outra coisa, é a atitude de gratidão, é a ação de graças, a adoração, o louvor, a contemplação de todos os benefícios de Deus. E esse louvor que brota do nosso coração, como brotou do coração de Maria: minha alma engrandece o Senhor, se alegra meu espírito em Deus, meu Salvador. Fez grandes coisas por mim aquele que é poderoso. Então, a ação de graças vem em primeiro lugar. A própria Eucaristia, né? Vocês sabem que quer dizer a palavra Eucaristia, né? Uma palavra grega. Eucaristia quer dizer justamente ação de graças. E é interessante que a gente chame o nosso ato principal de culto a Deus de ação de graças. Por isso o padre, no início da oração eucarística, ele diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. E o povo responde: é nosso dever e nossa salvação. E aí o padre continua: é nosso dever, nossa salvação, dar-vos graças. Começa a relembrar dos feitos de Deus por nós, daquilo que Ele fez por nós. E em agradecimento nós damos uma coisa a Deus. O que nós damos ao Pai em agradecimento por tudo que Ele fez? Nós damos o próprio Filho dele a Ele. A única coisa que é digna, a única coisa que está à altura de um Pai que tanto nos amou é a gente entregar o Filho a Ele sobre o altar. Então a gente faz a oferta do Filho, mas o Filho por acaso foi a gente que fabricou? Não, Ele veio a nós, porque Ele quis, porque Ele nos amou. Ele era livre, não era obrigado a fazer isso, não era obrigado a vir até nós para nos salvar. Fez isso porque nos ama. E nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, quando ainda nós éramos pecadores, e tão inimigos dele que nós pregamos ele na cruz. Mas o amor dele foi muito maior, que o nosso egoísmo, que a nossa rejeição. Então ele nos deu tudo, e tudo é graça, tudo é dom, tudo é amor de Deus. Nós mesmos, a maior coisa que a gente pode oferecer ao Pai, que é o seu Filho, nem isso mesmo a gente deu. Ele mesmo nos deu isso. Então, Ele nos dá o seu Filho, a gente oferece a Ele o Filho sobre o altar, e depois o Filho se dá em alimento de vida para nós, para nos comunicar a sua vida. Tudo é graça, tudo é dom. Então, diante dessa realidade, tudo é graça, tudo é dom, tudo é amor, tudo é presente de Deus. Qual é a primeira atitude do nosso coração? É agradecer, louvar, contemplar, adorar. Depois vem, como já tendo em nós a Cristo e Ele vivendo em nós, a gente começa a realizar as obras de Cristo, porque Ele vive em nós. Então aquelas obras que Cristo realizou na sua vida pública, curar, expulsar o mal, pregar a palavra de Deus, ensinar, salvar, recuperar, alimentar, tudo isso a gente vai fazendo porque Cristo vive em nós. São Paulo dizia, tudo é graça de Deus, A graça de Deus não foi em vão na minha vida, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, São Paulo diz. Mas ele diz, mas não eu, a graça de Deus em mim. A graça de Deus comigo, quer dizer, a presença de Cristo em mim. Então, irmãos e irmãs, essa é a atitude que aquela irmã de Marta, Maria, ela adquire, ela adota, ela se coloca aos pés de Jesus e escuta a Ele. Enquanto que Marta ainda se enche de afazeres, achando que é mais o trabalho dela
que vai agradar a Cristo. E Cristo não rejeita o trabalho dela como não rejeita o trabalho de nenhum de nós, não rejeita as nossas ações, as nossas contribuições, não rejeita nada disso, porque tudo isso que a gente faz já vem dele, já é um presente dele. Mas ele nos lembra que o principal não é isso, o principal é essa nossa adoração, nossa contemplação, nossa ação de graças. A gente, irmãos e irmãs, vive muito a mentalidade do mundo que só dá valor para quem produz. Então, quem contempla, quem reza, parece que está fazendo uma coisa inútil. Mas essa coisa que parece inútil é aquela que sustenta o mundo, que dá a vida para o mundo. Porque se nós não vivemos em nós e não anunciamos esse Cristo que veio a nós, que nos salvou, então o mundo permanece nas trevas e todo o trabalho deixa de ter qualquer sentido, a vida deixa de ter sentido. Por isso, na nossa vida cristã, a gente pensa, qual é a primeira coisa? É a oração. A primeira coisa na vida é a oração. Para viver a oração, a gente precisa entrar no silêncio, no meio desse mundo barulhento, porque o mundo nos quer escravos, nos quer animais de carga, mas nós somos livres. Então, o primeiro ato de libertação nossa é o silêncio, como o de Maria aos pés de Cristo, deixar que Ele fale, escutar o Mestre, fazer silêncio para escutar o que Ele nos diz. E depois, no meio desse silêncio, brota a oração, brota a contemplação, o louvor a Cristo. Que essas atitudes, irmãos e irmãs, sejam primeiro da nossa vida. Sem oração é impossível a gente fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Porque se a gente não começa da oração, a base, o ponto de partida das nossas ações, por mais nobres que elas sejam, vai ser sempre o nosso ego, o nosso orgulho, nossa vaidade. E essas atitudes Deus rejeita do nosso coração. Vamos pedir a Jesus que nos faça e coloque em nosso peito um coração verdadeiramente contemplativo, que ame a oração, que ame o silêncio, que ame a união com Cristo, que é a alma de tudo aquilo que a gente faz e a verdadeira alma que esse mundo precisa.